Olá a todos, nossos queridos ouvintes. Aqui quem fala é a Amanda Hernandes, fonoaudióloga, membro do Mais Saúde na Web. E a gente, assim, pensando com muito carinho, a gente decidiu fazer uma proposta diferente, que é a gente separar temas cotidianos, breves, discussões rápidas e dicas muito importantes sobre o seu dia a dia, né? Então a gente vai montar uma programação completa para você ouvir no caminho do seu trabalho, quando for levar seu filho na escola, porque aí você recebe a nossa mensagem e você pensa nesse assunto durante o seu dia, sempre buscando melhorar. É isso mesmo, Amanda. O nosso objetivo agora é trazer aqui para você um conteúdo de valor que você possa, nesses momentos, como você mesmo já disse, ouvir algo que pode transformar a sua vida. É uma gravação rápida, alguns minutos, mas que vão te fazer, com certeza, refletir sobre o seu dia, refletir sobre alguma atitude ou alguma ação na sua vida que tem um objetivo maior, que é transformar a sua vida. Nós estamos aqui para isso. Então tá bom. Então hoje eu tenho até aqui uma sugestão, uma dúvida, o que eu penso às vezes. Então, por exemplo, eu conheço muitas pessoas, talvez eu tenha até um pouco disso também, que são muito criativas, são muito inteligentes, elas têm sempre ideias legais, projetos legais, e você conversa com elas, só que a impressão que dá é que ela te dá muitas ideias, ela te dá muitas sugestões. E tudo aquilo que ela fala é muito legal, a gente se empolga, só que ela mesma, essa pessoa que acaba contando e que se mostra assim, muito criativa, ela acaba tendo dificuldade em executar, em colocar em prática esses projetos, esses planos. O que você pode dizer um pouco assim pra gente, de dica, talvez alguém que se identifique com isso? Amanda, essas características que você colocou, na verdade, elas se caracterizam por medo. Essas pessoas, existem muitas pessoas que possuem coragem, que possuem criatividade, uma série de sonhos e objetivos, mas na hora que ela fala, vou fazer, ela para, dá um passo atrás, fala, não, mas se isso não der certo, mas se as pessoas não gostarem, mas eu, enfim, elas ficam com medo, e o medo bloqueia essa atitude. Por isso que essas pessoas não evoluem. Você sabe que o medo, Amanda, ele é algo que atrapalha a humanidade. E isso não é uma novidade, isso não é de agora, isso é de sempre. O medo, ele é o grande vilão que destrói sonhos. Então, as pessoas precisam aprender a controlar o seu medo. E como que a gente controla isso? Muitas vezes é saindo da nossa zona de conforto. O medo, ele existe porque você tem uma zona de conforto. Quando você consegue vencer isso, você começa a trabalhar o medo. É claro que, olhando por uma outra perspectiva, é importante em alguns momentos a gente ter medo, né? A gente tem que ter uma certa cautela em frequentar, por exemplo, lugares mais perigosos, horários mais perigosos. Esse é um tipo de medo que a gente pode considerar como um medo saudável. Mas a gente aqui está falando não desse tipo de medo, e sim daquele medo, como você mesmo citou, da criatividade, por exemplo. Entendi. E que dica assim que você dá, que sugestão que você dá, por exemplo, para essas pessoas que têm esse medo? Então, pensando quando a pessoa, porque o difícil às vezes é essa pessoa tomar conhecimento de que o que está impedindo de seguir adiante é o medo. Então, às vezes, ela nem tem conhecimento que ela vamos dizer assim, se auto-sabota, que é esse medo que ela tem. Às vezes, ela nem tem consciência de que é o medo que está atrapalhando ela. E o que a gente pode fazer assim, quando a gente, ou até mesmo com a gente, ou alguém que a gente conhece, que a gente observa que tem esse medo, o que a gente pode fazer, será, hein? Bem, nesse caso, eu costumo sugerir que você tem que dar um primeiro passo, né? Se você, mesmo que não identificou, eu tenho medo, não tenho medo, eu não sei se isso é medo ou não, mas vai lá, cria, o meu sonho é fazer uma faculdade de filosofia, mas eu não sei se isso vai dar certo, eu não trabalho nessa área, não tem problema, vai lá na faculdade, vai lá conhecer, de repente vai lá, se inscreve, presta o vestibular,
pesquisa, começa a se envolver com aquela situação, mesmo que você não saia de uma certa zona de conforto. Por exemplo, você trabalha na área bancária, é um profissional de banco, mas quer estudar filosofia, que teoricamente é algo totalmente diferente da sua realidade. E no mercado bancário você já está estabelecido. Você tem ali um bom cargo, um bom salário, que te dá uma remuneração tranquila, uma estabilidade de vida que você tinha como objetivo. Mas você sente que, puxa, aquilo não está te fazendo tão feliz. E tem o quê? Medo de transformar, gostaria de fazer filosofia, acho que filosofia é algo legal, eu me identifico com isso. Vai lá, vai conversar com pessoas que vivem aquilo, começa a se envolver sem sair do seu trabalho, sem mudar nada na sua vida, e vá sentindo um pouco daquilo, vá respirando aquele novo universo. Aos poucos, você vai estar tão envolvida com aquilo que aquele medo, sem que você perceba ou foque em algo para tratar, você tratou, você sanou, você resolveu. E é assim interessante porque quando a gente tem medo, né, que nem você está dando essa dica aí da gente ir atrás, da gente conhecer, da gente vivenciar, né? Mas a gente pode ir fazer, mas assim, se não tiver um planejamento, porque acho que primeira coisa, tem que tomar conhecimento de que o que está te impedindo de seguir adiante, de continuar. Bom, eu tenho medo de dirigir, tá? Então vamos supor, tenho medo de dirigir, morro de medo de dirigir o carro. Então assim, primeiro eu preciso ter conhecimento que eu não pego o carro porque eu tenho medo, eu estou insegura. Aí, a partir disso, a gente precisa, né, experimentar. Então, geralmente as pessoas falam, pega o carro, tenta sair sozinho, pega o carro. Só que aí você pega o carro, aí é desastroso, aí você bate o carro, aí você vai ficando cada vez com mais medo ainda, né? E então, outra coisa, assim, não sei o que você acha, que a gente precisa ter um planejamento. Então, percebi que eu tenho medo de dirigir. Vou começar a pegar o carro. Aí peguei o carro, fui tentar essa experiência, não deu certo. Volto para casa, reflito de novo sobre isso e planejo o que eu vou fazer. Vou sair com alguém, eu vou pedir ajuda de alguém que é mais tranquilo, que é mais calmo, que é mais didático, nessa questão do planejamento. O que você acha disso? Perfeito, Amanda. Eu acho que o melhor caminho é efetivamente você criar esse planejamento. E como que você pode fazer isso, né? Como você falou, mas eu identifiquei que eu tenho medo. Então vamos lá. Para você elencar isso e também não se perder, você pega um caderno e anota ali quais são as dificuldades que você sente. O que te impede de fazer aquilo? Eu tenho medo de dirigir porque eu posso bater em outro carro. Eu tenho medo de dirigir porque eu não sei como que eu vou estacionar. E se na hora a vaga, como que eu faço? Eu posso me perder. Então anote ali quais são os medos, né? Quais são todos os empecilhos que te causam aquele medo naquela situação. E aí você começa a identificar, então para isso, como que eu trato isso? Bom, eu tenho dificuldades em estacionar. Vai fazer um teste com alguém que você, seu pai, seu irmão, seu marido, em quem você confia, que pode te auxiliar nisso. Chama essa pessoa, sai de carro com ela, vá para um lugar isolado, para um lugar que você se sinta confortável, que você sinta confiança e leve aquela sua lista. O meu medo de estacionar, o meu medo de fazer uma baliza, o meu medo de fazer alguma ação com o veículo, e comece a testar, comece a fazer, vá sentindo aquilo na prática e riscando ali na sua lista de medos. Você vai perceber que com o tempo que você conseguiu controlar a partir da identificação dele. Entendi. Bom, Evandro, então o que eu absorvo disso tudo que a gente conversou hoje é: precisamos ter autoconhecimento do nosso medo, enfrentá-los, planejarmos ações para a gente superar tudo isso, todas as dificuldades e persistir, né? Não desistir. Então, finalizamos a nossa conversa de hoje. Amanhã nós temos mais dicas para vocês, o podcast, a conversa com o Evandro. Então, um bom dia para vocês, boa semana para todos e até mais.
Até mais, Amanda. Um grande abraço a todos e tchau.